Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz, Maranhão. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o transformismo. Lembre que na aula passada a gente falou sobre o fixismo, que era a teoria aceita até o presente momento e que levou muito tempo para ser derrubado. Não foi da noite para o dia que essa teoria ela deixou de ser aceita e começaram a se acreditar no transformismo. Então, lembrando aí, o que era mesmo a teoria do fixismo? As pessoas acreditavam que os seres vivos, a diversidade de seres vivos, teriam sido criadas por uma entidade superior e que elas eram imutáveis ao longo do tempo. Elas não sofriam mudança, elas não sofriam transformação. Mas os pesquisadores começaram a duvidar disso, começaram a questionar, e aí eles começaram a ter ideias, e essas ideias surgiram aí então com a teoria do transformismo, certo? Então a gente começa com a mesma pergunta: como explicar a existência de tantos seres vivos diferentes? A ideia inicial era de que os seres eles tinham sido criados daquela forma, todos daquele jeito, então aquela diversidade já teria sido criada daquela forma, não teve mudança, não teve transformação. Porém, a partir do século XVIII, o fixismo começou a ser questionado por alguns contestadores, ou seja, quando a pessoa tinha uma ideia diferente daquilo que estava sendo colocado, ela começava a contestar. Mas ela só poderia contestar se ela apresentasse fatos, apresentasse argumentos, apresentasse ideias, apresentasse estudos. E aí, um dos primeiros contestadores foi Georges Louis Leclerc, de 1707 a 1788, que é o Conde de Buffon. É esse carinha aí. Então, o Conde de Buffon, ele acreditava que os elefantes asiáticos e os africanos atuais, eles eram descendentes migratórios dos mamutes siberianos. O que ele acreditava? Que os mamutes siberianos teriam migrado para a Ásia e para a África, e ao longo desse processo de migração, chegando lá, eles sofreram uma influência da migração, e com isso a gente teria então esses elefantes atuais, tanto africanos quanto os asiáticos, descendentes dos mamutes siberianos. Os asiáticos e os descendentes os asiáticos, os elefantes asiáticos e africanos podem ser descendentes de mamutes? Sim. Porém, é resultado da migração? Não. A gente vai entender isso mais na frente. A gente vai entender como que acontece de fato essa questão aí da transformação, já que a teoria aceita, certo? Então, a noção de mudança biológica de Conde de Buffon não eram baseadas em mecanismo coerente. Ou seja, não tinha coerência você basear a sua teoria de mudança biológica dos seres vivos apenas devido à descendência de migração. Está migrando, ao longo dessa migração os descendentes eles iam sendo modificados. Não, não é assim que acontece. Tampouco essa teoria ela foi aceita pela sociedade, mas ela foi uma força motivadora, foi uma força propulsora, ela serviu de alerta para outros pesquisadores começarem a questionar essa teoria do fixismo. E aí vieram outros contestadores. Por exemplo, a gente tem o quê? O filósofo francês Pierre-Louis Muriel de Maupertuis, que viveu aí de 1698 a 1759. O que ele acreditava? Ele acreditava que a natureza era muito heterogênea para ter sido criada como um desenho. Porque se tem a teoria do fixismo, que todos os seres vivos foram criados por uma entidade superior, então ele colocava isso como algo rápido, como um desenho tinha sido feito, essa espécie vai ser dessa forma, essa espécie daquela, essa daqui, desenho, é um desenho, ou seja, ela é imutável, ela não vai mudar, o desenho está feito daquela forma ali, você não pode alterar. Então ele não acreditava nessa ideia, porque ele via que a natureza tinha muita diversidade. Os seres eram muito diferentes, eram muito heterogêneos entre si, não eram semelhantes, vamos dizer assim, tinha muita diversidade de espécies. Então o Pierre, ele acreditava na geração espontânea. Aí já é um problema, né? Porque a gente sabe que a teoria da geração espontânea, ela prega o quê? Vocês lembram? Lembram lá do sexto ano, né? A geração espontânea, ela diz o quê? Que os seres vivos, eles surgem a partir da matéria inanimada. Essa teoria é aceita? Não. A teoria aceita é qual? É a de que os seres vivos,
eles se originam a partir de um ser vivo pré-existente, ou seja, a teoria da biogênese, certo? Então, ele acreditava na geração espontânea e propunha que uma série de alterações ao acaso foi responsável por variedades de seres vivos. Acontece as alterações ao acaso? Acontece. Mas como? De onde vêm essas alterações ao acaso? A gente tem que entender que a mutação é ao acaso. Isso a gente vai ver no futuro. E a mutação ao acaso, ela vai propiciar as alterações nos seres vivos. Mas você dizer que a alteração ela acontece ao acaso e que ela foi responsável pela variedade dos seres vivos é um tanto complicado. Então essa teoria ela ainda era muito falha. Então continuou sendo uma força propulsora, uma força motivadora. E aí veio Benoit de Maillet, um diplomata e historiador natural, que viveu de 1656 a 1738. O Benoit defendia a ideia de que a Terra e os seres vivos que habitavam o planeta não podiam ter sido criados em um único instante. Ou seja, a ideia dele era meio que semelhante com o Pierre. Pierre acreditava que era muito heterogêneo para ter sido criado como um desenho. E, para Benoit, não poderia ter sido criados em um mesmo instante. Ou seja, os dois desacreditavam nessa teoria aí da criação por um ser, por uma entidade superior. Certo? Então, o que acontece? Ele falava que essa diversidade, essa heterogeneidade era o resultado de um lento processo de desenvolvimento natural. Ou seja, os seres vivos, eles se desenvolviam lentamente. E a partir desse desenvolvimento lento, elas iam se transformando, elas iam mudando ao longo do tempo. Certo? E isso já começa a se encaixar aí dentro da teoria da evolução, porque a gente sabe que é um processo natural e é um processo lento que acontece. Então já começou a ganhar mais seguidores nessa teoria do transformismo. E aí vem por último o avô de Charles Darwin, que é o Erasmus Darwin, um médico inglês que viveu aí de 1731 a 1802. E aí, olhem e observem bem a ideia de Erasmus. Ele sugeriu que a mudança da estrutura, está falando de anatomia, de uma espécie era provocada por transformações no ambiente e as alterações em um indivíduo seriam transmitidas para os seus descendentes. Ou seja, se o ser vivo ele se transforma, ele se altera, não se transforma, ele se altera, ele tem alterações, essas alterações ela tem que ser passada para os seus descendentes, porque se não passar, qual a graça então deles terem sido alterados? Poderiam então permanecer sempre imutáveis, como falava a teoria do fixismo, certo? Então a ideia de Erasmus era bem interessante, em conjunto com a ideia de Benoit, de que era um resultado de um processo lento e natural, certo? Mas essas duas ideias elas foram juntas e amadurecidas ao longo do tempo. Mas aqui já ganharam muitos seguidores da teoria do transformismo e a partir de então ela começou a ser aceita, essa teoria do transformismo, certo? E aí veio então novos pesquisadores, vários cientistas começaram a estudar a evolução, a estudar essa diversidade de seres vivos, a estudar como ocorrem essas mudanças, como o ambiente influencia nessas mudanças desses seres vivos e acreditaram por vez então nessa teoria do transformismo, que as espécies mudam sim ao longo do tempo e que elas não são imutáveis. Percebam também que a gente viu 4 principais contestadores. Então, naquela época lá, o que se prevalecia? Era homens como pesquisadores. A gente não viu nenhuma cientista. As cientistas mulheres elas vieram aparecer bem depois. Até porque a gente sabe que isso é resultado de uma construção histórica aí, de que os homens eram que estavam na ciência e tudo mais. Mas isso veio mudar ao longo do tempo. Mas entendam, a partir desse momento a gente tem a ideia do transformismo. A ideia do fixismo, ela meio que ganhou uma teoria contrária muito forte. E a partir desse momento o transformismo se sobressai e o fixismo acaba sendo refutado. Mas isso é assunto de uma próxima aula, quando a gente for estudar Lamarck com as ideias dele. Vamos entender que Lamarck foi muito importante para os estudos de evolução, mas que as ideias dele também eram um pouco falhas
e aí a gente vai ver futuramente que novos pesquisadores surgiram, como Darwin e Wallace, e eles sim amadureceram essa ideia de Erasmus e chegou ao que a gente tem hoje, que é a teoria da seleção natural. Certo? Tenham todos um bom descanso e até a nossa próxima aula.